Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o MDC, que é o máximo divisor comum. Lá na plataforma Plural, deixei para vocês esse registro. Vocês deverão copiar no caderno, ou então, quem quiser, pode imprimir e deixar coladinho lá no seu caderno. Tranquilinho? Então, vamos às explicações? Bora lá? Pessoal, como o próprio nome já diz, o máximo divisor comum de dois ou mais números naturais é o maior divisor que é comum aos números em questão. Vamos analisar três processos para o cálculo do MDC. E aí, pessoal, depois que eu apresentar para vocês os três processos possíveis, você vai escolher aquele que ficou mais fácil para você. Tranquilo? O primeiro processo que eu vou apresentar para vocês é listagem dos divisores. Como assim? Nós vamos listar todos os divisores dos números dados como um exemplo, tá bom? E depois a gente vai conferir aí essas listas dos números solicitados. Vamos começar com esse primeiro exemplo, que é calcular o MDC entre o número 50 e o 60. O que significa isso? Nós vamos calcular qual é o maior número possível que dá para dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, primeiro nós vamos listar quais são os divisores do número 50. Isso, pessoal, de listar os divisores, nós já aprendemos nas aulas anteriores, lembra? Nós começamos primeiro a decompor o número, depois nós vamos multiplicar ele pelo número 1 lá em cima. Estão lembrados? Não lembrou, não? Vamos recapitular? Então, vamos começar com o número 50. Então, o primeiro passo, nós vamos fatorar o número 50. Então, vamos dividir ele por 2, porque é possível, porque ele é par, lembra? Então, 50 dividido por 2 é 25. O 25, por ele ser ímpar, não dá por 2. Também não dá por 3, mas dá por 5, que é um número primo. 25 dividido por 5 é 5. Ainda é possível dividir por 5. Quando você faz isso, fica 1. Quando chegou no 1, acabou a fatoração. Agora, nós vamos passar um segundo traço, colocar o número 1 lá em cima, na primeira linha, e agora nós vamos multiplicar esses fatores pelos números que forem aparecendo aqui. Lembram disso? Lembrou? Lembrou! Então, vamos lá? 2 vezes 1, 2. Agora, nós vamos passar para esse 5 aqui, ó. Então, 5 será multiplicado por esses dois. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Agora, vamos multiplicar esse 5 aqui, ó. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50. Ó, chegou no mesmo número, terminou. Significa que esses números que nós achamos aqui são os divisores do 50. Vamos guardar essa informação aqui. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo para o número 60. Vamos lá? Vamos fatorar o 60 primeiro. 60 dividido por 2 é 30. Dividido por 2 fica 15. O 15 é possível agora dividir só por 3, né? Porque por 2 não dá, porque ele não é par. 15 dividido por 3 é 5. Agora, nós podemos dividir por 5, que fica 1. Vamos passar um segundo traço, colocar o número 1 lá em cima e começar a multiplicar esses números aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Agora, vamos passar para esse 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Agora, vamos passar para o 3. Agora, o 3 tem que começar lá do 1, porque ele ainda não foi multiplicado por 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Agora, vamos fazer o mesmo processo com o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes esse 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 12, 60. Lembra? Chegou no mesmo número,
terminou. Significa que todos esses números aqui são divisores do número 60. Então, vamos listar eles aqui, colocando na ordem crescente. Agora, compare essas duas listas. Depois que você fez isso, você vai identificar qual é o maior número que aparece nas duas listas. Veja que o maior número que nós temos é o número 10. É o maior número que é comum a nossas duas listas. Então, significa que o máximo divisor comum entre os 50 e os 60 é o número 10. Tranquilinho? Vamos para mais um exemplo para a gente fixar, praticar? Então, agora nós vamos calcular qual é o maior número possível que divide o 24, o 36 e o 48 simultaneamente. Então, nós vamos listar os divisores do 24, os divisores do 36 e os divisores do 48. Vamos lá? O 24, a gente já até fez bastante nas últimas aulas, né? Se eu não me engano, na matéria, no exercício. Então, vocês têm que estar bem craque nele, hein? Então, vamos fatorar o 24. 24 dividido por 2 é 12. Ainda pode ser divisível por 2, que fica 6. Dividindo por 2 de novo, fica 3. Agora, nós podemos dividir por 3, que fica 1. Passou um traço, colocou 1 lá em cima e vamos fazer. 2 vezes 1, 2. Agora, esse 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Pulou para esse 2, 2 vezes 4, 8. Agora, vamos fazer com 3. Como o 3 ainda não foi multiplicado por 1, nós vamos começar desde lá de cima, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 8, 24. Então, esses aqui são os divisores de 24. Vamos listar eles aqui em ordem crescente? Tranquilinho? Pessoal, abrindo um parêntese. Se você souber de cor os divisores do número solicitado, não precisa você fazer esse processo, tá bom? Esse processo aqui, ó, de descobrir os divisores, de listar por esse processo aqui, é para quem ainda não sabe de cor. Se você já sabe que são esses números, já pode escrever a lista aqui direto, belezinha? Se você não sabe, aí você vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Vamos listar os divisores de 36? Ó, fatorando 36, ó, dividido por 2, 18. Dividido por 2, fica 9. Agora, nós podemos utilizar o próximo primo, que é o 3. 9 dividido por 3 é 3. Dividindo por 3 de novo, fica 1. Passou um segundo traço, colocou 1 lá em cima, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Agora, pulou para esse 3 aqui. Começando desde o 1 lá, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12. Agora, vamos fazer com esse último 3 aqui, ó. Como o 3 já foi multiplicado por 1, por 2 e por 4, não precisa fazer mais. Agora, nós vamos fazer só por esses aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 12, 36. Então, os divisores de 36 são esses aqui. Vamos organizar eles aqui. Tranquilo? Agora, vamos fazer o mesmo processo para o 48. Fatorando 48, ó, dividido por 2, 24. Olha, do 24 já está pronto, ó. Então, você pode só repetir. Dividido por 2 é 12, dividido por 2 é 6, dividido por 2 é 3 e dividido por 3 é 1. Passou um traço, colocou 1, vamos multiplicar. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 8, 16.
Agora, o 3 tem que começar desde o 1 lá, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. E 3 vezes 16, 48. Então, todos esses aqui são divisores de 48. Vamos organizar? Organizadinho aqui. Agora, você vai analisar as 3 listas e verificar qual é o maior número que aparece nas 3 listas ao mesmo tempo. É o número 12. Olha, 12 aqui, tem 12 aqui e tem 12 aqui. Por isso que é importante já estar na ordem crescente, que facilita o seu trabalho. Então, isso significa que o máximo divisor comum de 24, de 36 e de 48 é o número 12. Belezinha? Então, esse é um primeiro processo que eu vou apresentar para vocês. Agora, vamos a um segundo processo. O segundo processo consiste em decomposição em fatores primos. O que é isso? Ó, o exemplo que nós acabamos de fazer, dos 3 números de 24, 36 e 48, nós achamos 12, não foi isso? Agora, nós vamos decompor, nós vamos fazer um diferente. Agora, nós vamos fazer só a decomposição, sem listar quais são os números, tá bom? Nós vamos fazer só a primeira parte. Então, vamos decompor o 24, o 36 e 48. Você pode até aproveitar o que a gente já fez antes, tá bom? Então, vamos lá? Quando nós decompomos o 24, ó, dividido por 2 é 12, dividido por 2 é 6, dividido por 2 de novo é 3, e agora podemos dividir por 3, que fica 1. Então, nós vamos escrever isso aqui usando potenciação. Ó, o 2 elevado a 3, porque ele apareceu 3 vezes, vezes o 3 elevado a 1, porque ele apareceu apenas uma vez. Vamos fazer a mesma coisa para o 36. Dividindo 36 por 2, fica 18. Dividido por 2, 9. Agora, vamos usar o 3. 9 dividido por 3 é 3. Dividido por 3 de novo fica 1. Então, vamos escrever como que ficou a nossa decomposição. Ficou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Agora, vamos ver como ficará a decomposição do 48. 48 dividido por 2 é 24, dividido por 2 é 12, dividido por 2 de novo fica 6, dividindo por 2 de novo fica 3, e agora podemos dividir por 3, que fica 1. Vamos ver como que ficou? Ficou 2 elevado a 4, vezes 3 elevado a 1. Olha que a gente tem que achar 12. Como que a gente vai achar 12? Através dessas decomposições. A primeira coisa, nós vamos observar o seguinte, que o fator 2 e o fator 3, ele apareceu nas 3 decomposições. Olha só, 2 e 3. Aqui também apareceu 2 e 3. Aqui também apareceu 2 e 3. Olha, na decomposição, nós tivemos os fatores 2 e 3 em comum, correto? E aí, nós vamos considerar os fatores que são comuns, só que com o menor expoente. Tá vendo que aparece 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui também? Então, entre esses 3, nós vamos escolher aquele que tem o menor expoente, que no nosso caso é esse aqui, ó, 2 elevado a 2. A mesma coisa faremos com o 3. Aqui tem 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 e 3 elevado a 1. Então, vamos escolher aquele que tem expoente 1. Pode ser esse ou esse. Não faz diferença, desde que seja o menor expoente. Feito isso, você vai juntar, ó. Pega esse, 2 elevado a 2, e vai multiplicar pelo outro que apareceu com o menor expoente, que é o 3 elevado a 1. Depois disso, você vai resolver, ó. 2 elevado a 2 é 4. Porque é 2 vezes 2, vezes 3, que fica 12. Por isso que nós achamos o mesmo 12. Viu? Que nós achamos o mesmo número com processos diferentes. Belezinha? O que vocês acharam até agora? Qual que é mais fácil? Processo 1
ou o processo 2? Vamos a mais um exemplo desse processo 2? Então, concluímos aí, né, que o MDC desses 3 é o número 12. Segundo exemplo, usando esse processo que nós acabamos de aprender, o processo 2. Agora é só entre dois números, o 144 e o 216. Então, vamos fatorar cada um deles separadamente. Vamos lá? Fatorando o 144, podemos dividir por 2, que fica 72. Dividindo por 2 de novo, fica 36. Dividindo por 2 de novo, fica 18. Dividindo por 2, fica 9. Agora, vamos usar o 3. 9 dividido por 3 é 3. Usando 3 de novo, fica 1. Chegou no 1, acabou, lembra? Então, vamos ver como que ficou? Ficou 2 elevado a 4, porque o 2 apareceu 4 vezes. E 2 elevado ao quadrado, porque o 3, apareceu 2 vezes. Agora, vamos fazer o mesmo processo para o 216. 216 dividido por 2 fica 108. Dividido por 2 de novo, ficará 54. Ainda é possível dividir por 2, que vai ser 27. O 27, como ele é ímpar, não dá por 2. Mas será que ele dá por 3? Sim. 27 dividido por 3 fica 9. 9 dividido por 3 fica 3. Por 3 de novo fica 1. Vamos ver como que ficou? Ó, o 2 apareceu 3 vezes, então fica 2 ao cubo. E o 3 apareceu 3 vezes, então 3 ao cubo. Então, veja que apareceu 2 aqui e 2 aqui. Fator 3 aqui, fator 3 aqui. De novo, nós vamos considerar o fator comum com o menor expoente. Então, entre o fator 2, o menor expoente é esse aqui. E o fator 3, com o menor expoente, é esse aqui. Então, nós vamos considerar o 2 ao cubo e o 3 ao quadrado. E aí, você vai juntar e multiplicar essas duas potências. Ó, 2 ao cubo é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2 de novo. E 3 ao quadrado é 9. Então, 8 vezes 9 é 72. Então, podemos concluir que o máximo divisor comum entre o 144 e 216 é o número 72. Belezinha? Então, vamos para o terceiro e último processo, que é o processo da decomposição simultânea. O que é isso, professor? Nós vamos decompor os números solicitados em uma única vez, tá bom? Sem ter que fazer separado, igual nós fizemos aqui, ó. Nós vamos fazer tudo junto. E aí nós vamos aprender, depois você escolhe qual que ficou mais fácil. O 1, o 2 ou o 3, tá bom? Então, ó, de acordo com o exemplo que nós fizemos anteriormente, entre aqueles 3 números, lembra? Foi o 12, correto? Agora, nós vamos decompor o 24, o 36 e o 48 em uma única vez. E aí, nós vamos identificar os fatores que dividem os 3 números em cada etapa. Então, lembra que naquele processo anterior, a gente fez primeiro por 24, depois fatorou 36 e depois fatorou 48? Agora, nós vamos fazer tudo junto. E você vai ver que vai ficar bem legal. Olha só. Primeiro, você escreve os números solicitados, tá bom? Passa um traço e nós vamos fatorar por números primos. Só por números primos, tá bom? Olha, veja que esses 3 números, eles são par. Então, significa que os 3 dá para dividir por 2. Beleza? Quando eu fizer 24 dividido por 2, fica 12. O 36 dividido por 2 é 18. E o 24 dividido por 2, o 48 dividido por 2 fica 24. Tá vendo que quando nós escolhemos o 2, deu para dividir os 3. Então, você circula esse 2 aqui, porque ele foi muito importante para nós. Depois você vai entender por que nós vamos ir circulando em cada etapa, tá bom? Então, toda vez que der para dividir os 3 ao mesmo tempo, nós vamos circulando, tá bom? Agora, olha para esses 3.
São par, não são? São pares, desculpa. Então, dá para dividir por 2, não dá? Então, vamos usar o 2 de novo. Quando eu fizer 12 dividido por 2, fica 6. 18 dividido por 2 fica 9. E 24 dividido por 2 fica 12. De novo, ó, conseguimos dividir os 3. Então, vamos circular esse númerozinho aqui. Tranquilinho? Agora, olha só. Aqui eu tenho um par, um ímpar e um par. Como ainda existem entre esses três números que é possível dividir por 2, então nós vamos usar o 2 de novo. Se um deles der para dividir, você continua usando o mesmo número que você usou na linha de cima, tá bom? Então, vamos lá. 6 dividido por 2 é 3. Como 9 não dá para dividir por 2, você repete. Então, quando não der para dividir, você vem aqui e repete, tá bom? O 12 dividido por 2 fica 6. Tá vendo que quando nós usamos esse 2, não deu para dividir todo mundo, ó. Deu para dividir só o 6 e o 12. Então, nós não vamos circular ele, tá ok? Agora, olha para essa linha. Ainda existem números que dá para dividir por 2, não é? Porque, olha, no nosso caso aqui é o 6. Se ainda existem números que dá para dividir por 2, vamos usar o 2 de novo, tá ok? Ó, o 3 não dá para dividir por 2, então você repete ele. O 9 também não dá para dividir por 2, então você vai repetir ele. Já o 6 dá, ó. 6 dividido por 2 fica 3. Como esse 2 não dividiu todos os 3, então você não vai circular ele. Tranquilinho? Vamos olhar para essa linha aqui, ó. Agora nós temos apenas números ímpares. E veja que o próximo primo que nós vamos dividir é o 3. E todos eles dá por 3. Olha que bacana. Então, ó, 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 fica 3. E 3 dividido por 3 fica 1. Como esse 3 aqui conseguiu dividir todos os 3 ao mesmo tempo, vamos circular ele, ok? Olha, nós só vamos terminar quando tiver 1, 1 e 1. Como ainda tem esse 3 aqui, temos que dividir ele. Uso o 3 de novo. Ó, como aqui já é 1, então você repete, porque não tem que dividir mais. Agora, esse 3 aqui do meio, dividido por 3, fica 1. Esse outro 1 aqui, você apenas repete. Depois que você verificou que ficou só números 1, terminou a sua fatoração. Beleza? Agora, observe que os números circulados são os fatores que dividiram os 3 números simultaneamente. E o que nós vamos fazer com esse número agora? Nós vamos multiplicar eles. Por isso que eu falei para você ir circulando, para depois ficar mais fácil, tá bom? Para depois você não ter que voltar lá e analisar tudo de novo. Então, à medida que você for dividindo, já vai circulando aqueles que deu para dividir todo mundo, tá bom? Então, quando você multiplicar, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, um MDC de 24, de 36 e de 48 é 12. Veja que para esse número aqui, ó, esse exemplo, nós fizemos de 3 jeitos diferentes. E aí, qual que você achou que ficou mais fácil? Eu acho, na minha opinião, esse deu menos conta, não é? Esse daqui parece que vai facilitar um pouco mais a nossa vida. Mas fica com você, né? Você escolhe aquilo que fica mais fácil para você. Vamos fazer mais um para ver se ficou bacaninha, se você entendeu mesmo? Agora nós vamos fazer apenas com 2 números. Nós vamos calcular um MDC de 12 e de 15 com o processo de fatorar simultaneamente, tá bom? Então, você vai escrever os números solicitados, passar um tracinho e vamos começar a dividir. Veja que eu tenho um par e tenho um ímpar. Se um deles dá por 2, então você vai começar a dividir por 2. 12 dividido por 2 é 6. E o 15? Se ele não dá, repete. Agora,
Entre o 6 e o 15, ainda dá para dividir por 2. O 6, no nosso caso, né? 6 dividido por 2 fica 3. Ah, só voltando aqui, pessoal. Como esse número 2 não dividiu os dois, só dividiu 12, então você não vai circular ele, ok? Quando você usar o 2 de novo, por causa do 6, veja que esse 2 também não vai dividir os dois. Então, nós não vamos circular ele, tá bom? Então, ó, 6 dividido por 2 é 3 e o 15 repetiu. Agora, olha para esses dois. Eles dão, os dois dá para dividir por 3, certo? Então, vamos fazer isso. 3 dividido por 3, 1. E 15 dividido por 3 é 5. Veja que quando nós utilizamos o 3 nessa linha, foi possível dividir os dois. Se foi possível, circula, tá? Agora, veja que ainda tem mais um número para dividir. E agora só podemos usar o 5. Que aí você vai repetir 1, e 5 dividido por 5 é 1. Como esse 5 ele foi usado só para um número só, então você não vai circular. Veja que neste exemplo que nós fizemos, só houve apenas um número que dividiu os dois simultaneamente. Então, isso significa que o MDC de 12 e de 15 é o número 3. E aí? Esse terceiro processo, ao fazer a decomposição simultânea dos números e escolher os fatores comuns, obtemos o MDC dos números diretamente, tornando o processo mais rápido do que os anteriores. Em outras palavras, esse aqui, gente, é muito mais rápido, tá bom? Se você fizer com atenção e circulando aqueles que deu para dividir simultaneamente, depois você vai lá e multiplica aqueles que você circulou. Os outros processos, a gente teve que fazer listagem de divisores. Depois, a gente fatorou cada um deles separadamente, escreveu conforme em forma de potência, e aí usamos o expoente de menor valor. Esse daqui, a gente apenas fatorou, circulou aqueles que são comuns e multiplicou. Então, acho que você vai concordar comigo que esse é mais fácil. Aí, pessoal, nas atividades, se ele não te pedir um processo específico, você utiliza o que você quiser. Só se ele colocar lá, utiliza processo X, aí você vai ter que ser obrigado a usar aquele processo. Mas se ele não pediu, você pode ficar à vontade e escolher aquilo que você mais gostou. Tranquilinho? Então, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre o MDC de números primos. O que significa isso? Ó, dois ou mais números são primos entre si. Desculpa, só voltando aqui. É o MDC de primos entre si. E a gente já falou sobre primos entre si, quando a gente começou a matéria de números primos, tá bom? Mas aí a gente vai recapitular um pouquinho, mas a gente já falou sobre isso. Dois ou mais números são primos entre si quando o único divisor comum entre eles é o 1. Ou seja, quando você fazer todos esses processos que nós fizemos anteriormente, o único número comum que você vai achar é o número 1. Vamos a um exemplozinho? Ó, o MDC entre 10 e 21. Qual é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo? Então, nós vamos usar o terceiro processo, por ele ser mais rápido. Então, nós vamos usar ele, tá bom? Então, vamos fatorar os dois ao mesmo tempo? Ó, como um deles é par, então nós vamos dividir por 2. 10 dividido por 2 é 5. Como 21 não dá por 2, você repete. Agora, nenhum deles dá por 2. Algum deles dá por 3, que é o próximo primo? Sim, o 21. Então, vamos usar o 3. Como 5 não dá para dividir por 3, você repete. 21 dividido por 3 é 7. Agora, olha para o 5 e para o 7. Os dois é primo. Você pode usar aqui o 5 ou o 7. Dá no mesmo. Mas nós vamos
manter a ordem aqui crescente para ficar bacaninha, tá bom? Então, usando o 5 primeiro, 5 dividido por 5 fica 1. E o 7 não dá, você repete. Agora, vamos usar o 7. 7 dividido por... Aqui o 1 você vai repetir, né? Desculpa. E 7 dividido por 7 é 1. Veja que em nenhuma linha a gente circulou. Por quê? Porque não deu para dividir os dois ao mesmo tempo. Ó, o 2 dividiu só o 10. O 3 dividiu só o 21. O 5 dividiu só o 5. E o 7 dividiu só o 7. Em nenhuma linha nós conseguimos um valor que dividiu os dois simultaneamente. Então, como nós não tivemos nenhum fator comum nas etapas, concluímos que o único número que vai dividir os dois ao mesmo tempo é o número 1. Então, nós falamos que o 10 e o 21 são primos entre si. Então, pessoal, ser primos entre si não significa necessariamente que os dois vão ser primos. Porque, veja, o número 10 e o número 21, nenhum deles são primos. Mas eles são primos entre si só porque o único divisor, o MDC deles, é 1. Entendeu a diferença, gente? Eu espero que sim. Se você não entendeu, faz um asterisco aí no seu caderno, anota aí para você me perguntar na nossa próxima aula online, tá bom? E aí, antes da gente terminar esse vídeo, eu tenho um recado para você. Olha, quarta-feira, dia 13, às 10 horas, nós temos a nossa aula online, tá bom? E o que nós vamos fazer nessa aula online? Eu vou tirar as suas dúvidas. Caso depois desse vídeo, depois que você copiou o registro, ainda ficou com alguma dúvida, eu vou esclarecer para você e em seguida eu vou corrigir esses exercícios aqui, ó. Lá no nosso planejamento da semana está escrito lá que após você copiar o registro e assistir o vídeo, você deverá tentar fazer essa atividade aqui, ó. Página 438, do 1 ao 4. E aí, você fazendo a atividade, nós vamos corrigir na quarta-feira. Então, é importantíssimo que você tente fazer a atividade, tá bom? Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Então, recapitulando, preciso que você faça a atividade para que a nossa aula online possa ser produtiva. Tranquilinho? Então, ó, um beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula na quarta-feira. Tchau, tchau!